Você já reparou como a insegurança silenciosamente se infiltra nos seus relacionamentos, mesmo quando você tenta parecer no controle? Ela aparece nos detalhes, na mensagem que você envia rápido demais, na expectativa que cria sem perceber, ou na sensação incômoda de que precisa provar seu valor o tempo todo. A verdade é que ninguém fala sobre isso, mas todo mundo sente. E é justamente essa sensação que nos faz perder equilíbrio, esquecer nossos limites e, muitas vezes, permitir que outras pessoas definam nossa valorização. O problema é que, quando você deixa sua autonomia escorregar, o outro passa a te enxergar como alguém sempre disponível, previsível, sem exclusividade. E é aí que as coisas começam a desandar. Mas existe um caminho, direto, prático e até um pouco brutal, para recuperar sua independência emocional, reforçar seu autocuidado e voltar a ocupar o espaço de alguém que inspira respeito, não pena, interesse, não conveniência. Neste guia, você vai descobrir 10 regras psicológicas que mudam a dinâmica de qualquer relação, elevam sua presença e transformam a forma como as pessoas reagem a você. Nada de frases prontas ou conselhos genéricos. Aqui, você vai aprender a construir confiança interna, aquela que ninguém pode tirar. E, se aplicar essas regras com consistência, não se surpreenda quando perceber que os outros começam a te priorizar, naturalmente. Está pronto, para virar esse jogo? Às vezes, a gente esquece que a própria presença tem impacto. Quando você começa a viver com mais independência, deixando claras suas prioridades e mantendo seu equilíbrio, o outro automaticamente sente sua falta, não por drama, mas por contraste. É como quando você deixa de responder imediatamente e percebe que o silêncio diz mais do que qualquer explicação longa. Esse movimento sutil reduz a velha insegurança de precisar estar sempre ali. E, sem perceber, você passa a reforçar sua própria valorização. Para aplicar isso na prática, comece recuperando pequenos pedaços do seu dia que você cedeu sem perceber. Leia algo que te inspire, como O Obstáculo é o Caminho, de Ryan Holiday, ou dê uma volta sem avisar ninguém. Esse autocuidado simples reforça sua autonomia e mostra, para você e para o outro, que sua vida continua fluindo. Aos poucos, o clima muda, sua ausência vira perceptível não por frieza, mas por maturidade. E é exatamente aí que nasce o respeito. Quando você escolhe estar presente, e não porque se sente obrigado, o peso muda de lugar. O outro passa a te enxergar como alguém que se basta, alguém que não tem medo de estabelecer limites e viver a própria vida. E essa postura cria um toque natural de exclusividade, porque o que é raro tem mais valor. Perceba como isso também reduz sua própria insegurança, já que você passa a confiar na força da sua presença. E, curioso bastante, é nesse espaço de ar que a conexão começa a respirar melhor. Quando você preserva sua exclusividade, algo muda na atmosfera das suas relações. Estar sempre disponível transmite a sensação de que sua vida gira em torno do outro, e isso alimenta tanto a insegurança quanto a ilusão de que você não possui prioridades próprias. Ao começar a administrar melhor seu tempo, você envia uma mensagem silenciosa, porém poderosa: sua atenção é valiosa. E é justamente esse cuidado consigo que reforça seu equilíbrio emocional. Para praticar isso de forma simples, tente organizar sua semana com atividades que nutram sua autonomia, seja uma leitura diária, uma caminhada ou estudar algo novo. Quando você se envolve consigo mesmo, a tentação de se moldar a qualquer agenda diminui. Isso cria uma barreira saudável de respeito, onde o outro entende que não pode simplesmente te convocar quando quiser. E, pouco a pouco, você percebe como sua valorização se fortalece. Essa postura não é sobre afastamento, mas sobre maturidade e limites. Ao não aparecer sempre que chamam, você transmite que sua presença é escolha, não carência, e isso reduz aquela sensação interna de insegurança que faz muitos aceitarem menos do que merecem. De forma natural, surge um toque de mistério. Você passa a ser alguém que tem uma vida rica, que se cuida, que se prioriza. E essa independência desperta interesse genuíno, porque exclusividade sempre cria curiosidade. Existe algo poderoso em revelar-se aos poucos. Quando você mantém um toque de mistério, evita aquela exposição precipitada que tantas vezes nasce da insegurança de querer ser aceito logo. A verdade é que cada pessoa carrega camadas que merecem ser descobertas com calma, sem pressa. Esse ritmo mais sereno reforça sua independência emocional e deixa evidente sua autonomia. E, assim, sua presença começa a despertar curiosidade genuína.
Uma forma simples de praticar isso é aprendendo a falar apenas o necessário, compartilhando sua história num passo confortável. Em vez de despejar tudo de uma vez, deixe que o outro faça perguntas, se interesse, se mova na sua direção. Esse equilíbrio entre revelar e preservar cria um campo de respeito, mostrando que você se valoriza o suficiente para não entregar seu mundo inteiro a qualquer um. E essa postura, gradualmente, reduz a insegurança de não parecer suficiente. Manter um certo ar de exclusividade não é fazer jogo, é autocuidado. Quando você cuida dos seus limites internos e entende que sua vida é um território que merece proteção, comunica força silenciosa. Isso naturalmente aumenta sua valorização, porque tudo aquilo que não é acessível demais atrai. E, quanto mais confortável você fica com esse mistério saudável, mais percebe que ele contribui para seu equilíbrio emocional, abrindo espaço para relações mais profundas no próximo passo. Permitir que alguém invista em você é um exercício de autonomia e valorização. Muitas vezes, a insegurança nos leva a fazer tudo primeiro, resolver tudo, entregar tudo, como se precisássemos provar que merecemos atenção. Mas, quando você dá espaço para que o outro também se mova, cria uma dinâmica mais equilibrada. Isso fortalece o respeito e impede que você seja visto como alguém que aceita migalhas. Na prática, experimente não antecipar gestos, não correr para suprir o que o outro nem pediu. Espere para ver o quanto a pessoa está disposta a investir tempo, presença e energia. É um exercício de equilíbrio, mas também de autocuidado, porque te ajuda a sair da posição de sempre oferecer demais. Além disso, incentiva o outro a reconhecer sua exclusividade, percebendo que conquistar você exige participação ativa. Esse movimento reduz aquela velha ansiedade de fazer tudo funcionar sozinho. Esse processo também reforça seus limites emocionais. Quando você deixa o outro investir, afirma sem palavras que merece reciprocidade. E essa postura, sutil e firme, desmonta padrões de dependência que nascem da insegurança. Você passa a ser percebido como alguém seguro, que sabe o próprio valor e não tem medo de esperar. E é nesse espaço de maturidade que surge uma conexão mais forte, preparando o terreno para o próximo passo da jornada. Colocar suas necessidades em primeiro lugar não é egoísmo, é autocuidado consciente. Quando você aprende a priorizar seu bem-estar, envia ao mundo uma mensagem clara de respeito próprio. A insegurança frequentemente nos empurra para o autossacrifício, como se ceder sempre fosse a única forma de manter alguém por perto. Mas, quanto mais você se negligencia, mais perde o equilíbrio. E sem equilíbrio, nenhuma relação funciona com maturidade. Na prática, isso começa com pequenas escolhas: dormir melhor, organizar seu tempo, dizer não quando um pedido ultrapassa seus limites. Considere incluir leituras como Meditações, de Marco Aurélio, para fortalecer sua autonomia interior e lembrar-se do valor das próprias decisões. Esse tipo de cuidado reforça sua sensação de independência, tirando o peso de depender da aprovação alheia. E é impressionante como, ao fazer menos pelo outro e mais por si, sua valorização aumenta naturalmente. Quando você assume essa postura, algo muda na forma como as pessoas te enxergam. Elas percebem que você não aceita migalhas, que tem exclusividade emocional e clareza do que merece. Isso reduz drasticamente a sensação interna de insegurança, porque você passa a caminhar guiado por critérios próprios, não pelo medo. E é justamente essa firmeza que abre espaço para conexões mais saudáveis, preparando o terreno para o próximo movimento do seu crescimento. Quando você mantém sua própria vida funcionando, transmite uma força silenciosa que fala muito mais alto do que qualquer explicação. Isso mostra independência, equilíbrio emocional e um senso de autonomia que atraem naturalmente. A insegurança aparece quando você entrega todo o seu foco a alguém, como se sua história só existisse a partir daquela presença. Mas, quando você sustenta seus caminhos, o outro percebe que sua vida tem movimento próprio. E isso aumenta sua valorização. Para aplicar isso, preencha sua rotina com coisas que te nutrem: compromissos, projetos, hobbies e até pausas estratégicas. Se quiser um exemplo simples, retome um interesse antigo, aprender um instrumento, praticar exercícios, ou até revisitar um clássico como A Coragem de Ser Imperfeito, que reforça autocuidado e responsabilidade pessoal. Quando você não depende do outro para ocupar sua agenda, transmite maturidade. E isso estabelece limites saudáveis sem precisar dizer uma palavra. Com o tempo, essa postura desmonta padrões de apego que nascem da insegurança. Você passa a ser visto como alguém que tem uma estrutura sólida,
alguém que não se desequilibra por qualquer ausência. Isso gera um toque de exclusividade, porque o outro entende que estar ao seu lado não te define, apenas soma. E quem soma, respeita. Esse é o tipo de energia que prepara o terreno para novas dinâmicas, mais leves e justas, que fluem naturalmente para o próximo ponto. Quando você deixa de ser sempre a pessoa que inicia a conversa, cria um espaço necessário para recuperar seu equilíbrio emocional. A insegurança muitas vezes empurra você a mandar mensagens rápidas, como se o silêncio significasse rejeição. Mas a verdade é que, ao fazer menos, você permite que o outro revele a própria intenção. Esse movimento reforça sua autonomia e aumenta sua valorização, mostrando que você não vive em função de respostas. Na prática, tente algo simples. Antes de enviar aquela mensagem impulsiva, respire fundo e espere alguns minutos. Pergunte a si mesmo se está agindo por vontade genuína ou por medo. Esse pequeno ato de autocuidado já muda tudo. Você começa a entender seus próprios limites, percebendo quando está ultrapassando seu tempo e energia. E, quando o outro decide procurar você espontaneamente, surge um toque real de respeito, não por cobrança, mas por reciprocidade. Essa postura também cria um leve ar de mistério, porque você deixa de ser totalmente previsível. O outro passa a se perguntar o que você está fazendo, como está, por onde anda, e isso aumenta sua exclusividade social. Aos poucos, você percebe que a dependência emocional perde força. Sua independência cresce, sua insegurança diminui e sua presença se torna muito mais magnética. E é justamente nessa mudança silenciosa que o próximo passo da sua evolução começa a ganhar forma. Cultivar sua própria felicidade é uma das formas mais poderosas de fortalecer sua independência emocional. Quando você depende do outro para se sentir bem, a insegurança cresce silenciosamente, ocupando espaços que deveriam ser seus. Mas, quando aprende a criar alegria a partir de si, tudo muda. Sua energia fica mais leve, mais autêntica, e isso aumenta sua valorização de maneira natural. É como acender uma luz interna que ninguém pode apagar. Uma forma prática de desenvolver isso é preencher seus dias com rituais que te façam bem. Pode ser a leitura de algo inspirador, como A Arte da Felicidade, do Dalai Lama, ou pequenos momentos de autocuidado, como preparar um café especial ou caminhar ouvindo algo motivador. Esses hábitos reforçam seu equilíbrio e ampliam sua percepção de autonomia emocional. Assim, você descobre que felicidade compartilhada é valiosa, mas felicidade própria é indispensável. E quando você brilha por conta própria, sua presença se torna naturalmente mais atraente. Não por necessidade, mas por exclusividade. Poucas coisas chamam mais atenção do que alguém que se basta. Isso diminui sua insegurança, fortalece seus limites e atrai pessoas que respeitam sua essência, não apenas sua carência. E é justamente essa construção interna que abre caminho para a postura firme que você vai desenvolver no próximo ponto. Estar disposto a ir embora quando necessário é uma das provas mais profundas de autonomia emocional. Essa postura quebra de vez a insegurança que nos prende a relações que não nos oferecem respeito ou valorização. Quando você mostra que não tem medo de partir, sua presença ganha peso, porque fica claro que você não negocia sua dignidade. E isso cria um nível de exclusividade que não pode ser forçado, só conquistado. A coragem de ir embora sempre revela força interior. Para aplicar isso, comece observando quando seus limites são ultrapassados, mesmo nos detalhes. Pode ser um desinteresse recorrente, uma falta de reciprocidade ou uma promessa quebrada repetidas vezes. Pratique o hábito de se afastar com calma, sem escândalo, apenas com consciência. A leitura de obras estoicas, como Cartas de um Estoico, pode ajudar a construir essa fortaleza emocional. É um exercício de equilíbrio, que te relembra que nada é tão caro quanto sua paz. Quando o outro percebe que você não teme a despedida, a dinâmica muda completamente. Sua presença deixa de ser tratada como garantida. Surge ali uma nova camada de respeito, porque você demonstra que prefere ficar só a se perder em migalhas emocionais. Isso reduz sua insegurança e reforça sua independência, porque você entende que partir também é uma forma de autocuidado. E é exatamente esse tipo de firmeza que abre espaço para a maturidade que veremos no próximo passo.
Evitar o apego emocional descontrolado não significa sentir menos, significa sentir com equilíbrio. A insegurança costuma nos empurrar para emoções intensas demais, como se mostrar interesse exagerado fosse garantir nossa posição na vida do outro. Mas isso apenas desgasta sua independência e dilui sua valorização. Quando você aprende a se observar, entende que o verdadeiro vínculo nasce do controle interno, não do impulso. E essa consciência reforça sua autonomia emocional. Para colocar isso em prática, comece reconhecendo seus gatilhos. Pergunte a si mesmo: estou sentindo isso porque quero ou porque temo perder algo? Esse tipo de reflexão, inspirada em ensinamentos estoicos, fortalece seu autocuidado e impede que você ultrapasse seus próprios limites. Se quiser um apoio extra, leituras como O Poder da Calma, de Ryan Holiday, podem ajudar a desenvolver essa estabilidade. Com o tempo, você percebe que não precisa se agarrar a ninguém para ser inteiro. E ao cultivar esse distanciamento saudável, sua presença se torna mais firme e naturalmente mais atraente. O outro passa a respeitar sua postura, percebendo que você sente, mas não se anula. Essa maturidade reduz qualquer traço de insegurança e cria um toque real de exclusividade, porque demonstra que sua atenção não está à venda, ela é conquistada. E é justamente nessa força silenciosa que se encerra essa jornada de transformação interior, conectando todos os passos anteriores de forma sólida e evolutiva. Quando você olha para essas 10 regras, percebe que todas têm algo em comum, cada uma delas te devolve para si mesmo. A maior batalha nunca foi contra o outro, mas contra aquela insegurança silenciosa que tentava te convencer de que você precisava mendigar espaço para ser valorizado. Agora, com mais autonomia, equilíbrio e consciência dos seus limites, você tem ferramentas reais para transformar qualquer relação, e, principalmente, sua relação consigo. Mas a mudança só acontece quando você age. Então, pense com sinceridade. O que você vai colocar em prática ainda hoje? Qual hábito você precisa abandonar porque alimenta sua insegurança? Qual atitude pode reforçar sua independência e sua capacidade de se priorizar? E, principalmente, você está disposto a honrar o seu próprio valor daqui para frente? A vida recompensa quem decide se mover, mesmo com medo. Então escolha um ponto, comece pequeno e permita-se evoluir um passo por vez. E se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Ainda muito mais conhecimento para fortalecer sua mente, sua presença e sua confiança.